Acreditem ou não, mas estamos de volta com o último episódio dessa temporada e quem sabe talvez seja o último episódio desse podcast. Porém, o importante é que Redução de Danos está de volta com um tema que é pra gente basicamente abrir nossos corações. Verdade. É só isso? É verdade esse bilhete. Eu e o Áureo, eu, Tati Ferreira no caso, e esse menino Áureo Toledo, meu Amásio. Inclusive eu queria dizer que minha família já tá chamando o Áureo de meu Amásio, o que eu acho muito bom. E agora Meu quem Facebook, não quer casar sou eu. Meu Facebook eu já coloco Amásio. Então, É. eu tô achando essa zoeira tão boa que a gente não vai sair dela nunca mais. A gente tá aqui hoje pra falar sobre um tema que, na verdade, coincidentemente, também foi mais ou menos o tema do último episódio da primeira temporada, que é sobre não ter filhos. Só que dessa vez bem específico. Sim, hoje falaremos sobre ter ou não ter um segundo filho. Na verdade, falaremos sobre não ter. Sobre os motivos que nos levaram a optar por não ter um segundo filho. E algumas das razões que nos levaram a demorar tanto, tem várias, além de dificuldade de agenda, mas uma das razões que culminou no atraso para essa gravação foi que a gente fez pesquisa de campo. Foi, exatamente. Para esse episódio, fizemos pesquisa de campo, então é por isso que agora, ao fim e ao cabo, chegamos com o episódio completo para vocês. Exatamente. E aí, Tatiane, como é que nós vamos começar? Você quer contar pro pessoal aí como é que nós chegamos na decisão de não ter um segundo filho? Eu acho que se a gente vai terminar esse episódio falando sobre tesouradas no escroto, que basicamente é isso, ou bisturizadas no escroto, a gente pode se expor bastante. Então eu vou começar já expondo como que a gente começou a falar sobre esse assunto de uma maneira mais, como diremos, sólida, concisa, né? Que foi uma coisa um tanto quanto fútil, que no caso é uma consulta que eu fiz porque eu tava achando que a minha teta tava muito caída. É isso mesmo, pessoal, arrastando no chão. Ai, que chão frio e tudo mais. E aí eu decidi que eu queria fazer uma consulta com um cirurgião plástico pra saber como que funcionaria a tal da mamoplastia, que nada mais é do que retirar a pele excessiva do seio para o seio voltar a ser um pouco mais rijo, né? Preciso fazer uma dessa também, ó. Não, é muito necessário aquelas. E aí a gente foi nessa consulta, eu pedi o Áureo para me acompanhar no caso, e chegamos lá, o médico era muito gente boa, a gente não conhecia ele ainda, e inclusive tem um adendo aqui a ser feito, porque foi muito engraçado e um tanto quanto constrangedor para eles, e eu rachando os bicos, porque o médico foi me mostrar, né, como que ficaria caso eu optasse por fazer a cirurgia, e para isso ele fez o que, Áureo? Pegou pelo mamilo e ergueu assim, pra mostrar que a altura que ficaria o mamilo. Deu uma pinçada no seu mamilo. Quase precisou de um guincho. E aí, ele pediu licença pro Áureo pra encostar no meu peito. Não pediu pra você. Não pediu pra mim. E aí eu fiquei pensando, será que foi um tanto quanto machista isso aqui que tá acontecendo? E o Áureo ficou muito constrangido por ver outro cara pegando no meu peito e ele também falou, me desculpa, mas não sei o quê. Ele também tá... Foi um climão, pessoal, que eu não sei explicar pra vocês, mas foi muito divertido esse dia, guardo na memória. E aí, eu tinha várias perguntas pro médico. Dentre elas, uma das mais importantes era, se eu resolver ter um segundo filho, o meu peito cai de novo? Caso eu faça a cirurgia antes. E ele foi muito sincero, assim, apesar de eu achar que foi constrangedor e tudo mais. Eu gostei muito dele porque ele falou, eu não te opero se você não tiver decidido se você quer ter um filho ou não. Porque eu poderia te operar e tudo bem, e você pode dizer pra mim que, porque ele disse que pode cair em até 80% o seio de novo. E aí ele falou, você pode ter um segundo filho, voltar aqui e falar, me opera de novo. E ele falou, apesar de eu gostar muito de dinheiro, eu não vou ser a pessoa que vai te operar de novo. Porque eu acho muito arriscado e quando eu sei que você não tem essa decisão, que você ainda não deixou isso claro na sua vida, eu não corro o risco nem de te colocar num procedimento desse, porque como qualquer cirurgia, existem os riscos e tudo mais. E aí, eu gostei tanto da honestidade dele que eu saí da consulta com dois pensamentos. O primeiro é, nossa, eu gosto do meu peitinho assim, né? Não vou fazer essa cirurgia Viu agora. o valor da cirurgia? Eu gosto do meu peito assim. Também teve isso, não é mesmo, pessoal? Mas também porque, sei lá, eu achei meio invasivo, não sei. Enfim, dilemas que a gente vive. Agora eu tô gostando da teta caída. E aí, outra coisa que eu saí pensando foi, vim aqui querendo tirar um pouquinho de pele do meu peito e saí pensando, gente, eu tenho que decidir se eu vou
basicamente inutilizar o meu útero. E a partir daí, então, a gente fez com que essa conversa fosse mais recorrente e mais sólida aqui dentro de casa. Inclusive, teve um dia, um domingo à noite, antes do Fantástico começar, em que eu tava lá, dobrando uma roupa que precisava ser passada. A Tatiana chegou, e aí, vamos ter um segundo filme? Não vamos. A gente já tava conversando sobre isso, queria deixar claro, não foi do nada, eu não sou doida. Foi do nada. Chegou, e aí, vamos ter um segundo filho ou não vamos? Eu falei, mas precisa decidir agora isso? Domingo à noite, antes do Faustão, do Fantástico, do Faustão, enfim e tal. Antes dos gols da rodada e tal. Precisa, porque eu tenho que me organizar. Eu tenho que me programar. E nada deixou mais claro o quanto eu tinha que me programar que essa consulta também, né? Sim. Porque no final das contas é uma programação. E aí que tá. Não apenas por causa da cirurgia, caso eu resolvesse fazer, mas também tem que existir uma programação, porque, gente, eu já tô indo pros 35 anos. E porque o meu trabalho depende muito de mim o tempo inteiro. Sim. E aí eu precisava saber, né? Como é que vai ser? Vai ser daqui 2 anos? Ou pra eu programar umas coisas que não vai dar pra fazer? Faço antes, faço depois e tal. E aí a gente conversou mais sobre o assunto. E como que a gente resolveu chegar na decisão se ia ter ou não? Isso, brincadeiras à parte, a gente esses assuntos vieram num momento em que a gente precisava definir o futuro. E aí, pelo menos da minha parte, toda a discussão sobre um segundo filho, ela começou pra mim, na minha cabeça, quando a gente engravidou da Clara e descobrimos que era um só, não era gêmeos. Então, bom, essa é uma agenda que pode no futuro aparecer. Vamos ter um segundo filho ou não vamos? Mas essa foi uma coisa que eu sempre pensei. Por que eu pensava muito nisso? Porque eu tenho irmã. E eu felizmente, tenho um excelente relacionamento com a minha irmã. Minha irmã foi uma das coisas mais bacanas que aconteceu na minha vida. E aí eu fiquei pensando, poxa, a Clara merecia também ter um irmão ou uma irmã, ter o tipo de relacionamento que eu tenho. Tati também tem irmão, enfim, tem família grande. E aí a gente ficou nisso. Vamos aumentar a família ou não? Na minha cabeça, como é que foi a decisão para não ter um segundo filho? Toda vez que eu pensava em ter um segundo filho, eu vou fazer isso, portanto, era um pensamento que era para outra pessoa, não era um desejo meu. Porque, por exemplo, eu tenho colegas que tinham desejos específicos. Eu quero ter uma família, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter um casal, enfim. Essas pessoas tinham esse desejo. E como se desse pra controlar também, né? Eu quero ter um casal, beleza. E aí? Tem gente que tem esse desejo, né? E consegue. Um casal de colegas conseguiu. Quero ter um casal que foram lá e tiveram. Primeiro menino, depois menina. No meu caso, era sempre pra Clara, não era pra mim. Quando eu pensava na minha família, nunca sentia vontade, por mim, de ter mais uma pessoa na família. E aí, isso foi uma das coisas que eu fui refletindo muito, né? Eu vou fazer isso por um desejo meu, um desejo nosso, ou vou fazer isso pra alguém? Tipo, o presente pra Clara. Como se fosse um objeto. Como se fosse um objeto, enfim. Então, esse primeiro ponto, associado com ambições de profissão da minha parte, da sua parte também, a gente foi maturando a decisão que culminou em não ter filhos e aí nos levou para beleza. Então, agora podemos discutir os métodos contraceptivos que usaremos a partir de agora, em última instância, a esterilização. E não é como se a gente já não estivesse utilizando antes, né? Nesses momentos de dúvida aí, a gente optou pelo não, então a gente usava outros métodos contraceptivos para tentar evitar. E do meu lado, assim, eu tive algumas confusões dentro da minha cabeça de se eu queria ou não ser mãe novamente, né? De uma outra criança. E uma das primeiras coisas que eu sempre pensei foi, legal que a Clara tenha um irmão, né? Eu também tenho uma relação boa com meu irmão e tal, mas nada garante, primeiro, que ela vá ter uma relação boa com o irmão, caso esse irmão venha a existir. E segundo, eu acho muito problemático a gente ficar pensando nessa pessoa enquanto um objeto mesmo, enquanto alguém que vai vir para satisfazer o outro. Satisfazer ela, no caso, sozinha, nem a nós mesmos. Porque o primeiro filho, ele meio que é para satisfazer uma vontade dos pais, né? O segundo pode vir a ser, mas no caso que a gente pensava, não. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de arrepender. Por exemplo, se daqui 2 anos o meu trabalho estiver tranquilo e eu puder engravidar, por exemplo,
eu já tiver suprido algumas das minhas ambições profissionais, que me deem espaço para isso. E se eu arrepender? E aí, eu pensei, como que eu vou sair desse impasse, então? Porque é um grande impasse. E aí, o jeito que eu arrumei, vou contar para vocês, foi pensar de maneira prática, que é mais ou menos o que eu gosto de fazer, racional. Eu comecei a pensar nesse sujeito dentro do nosso cotidiano, que foi meio que me fez optar por ter filho a primeira vez. Eu comecei a pensar na criança na casa, no bebê na casa. Eu ainda não consegui conceber a ideia do adulto na casa. Ainda tá um pouco distante para mim. Mas eu comecei a pensar num segundo bebê em casa, numa outra criança dentro do carro para eu fazer as coisas cotidianas, num quarto sendo ocupado por um outro filho, por exemplo. No futuro também, daqui, sei lá, 7 anos, ter 2 crianças. E assim, vou falar para vocês, sinceramente, não caberia pra mim, não cabe agora, eu não consigo enxergar, eu não quero uma outra criança em tempo integral no meu cotidiano. Não quero. A verdade é essa. E claro, se você estiver ouvindo isso no futuro, não tem nada a ver com você, tem a ver com as grandes vontades que nós temos. Porque uma das coisas que eu gosto de repetir também é que eu acredito que a questão que me faz não querer ter outro filho não é necessariamente a maternidade em si, e sim todas as outras demais coisas que eu quero realizar que não tem a ver com a maternidade. Sim, e pelo contrário, né? A Clara foi um bebezinho muito tranquilo comparado com outras experiências que a gente teve. Se fosse para ter um segundo filho com base na experiência de bebê da Clara, a gente teríamos incentivos, inclusive. Esse é um outro ponto. E sabe que esse é um outro ponto que para mim é preocupante? Porque a Clara foi um bebê que dormiu a noite inteira com 45 dias de vida. Ao invés disso ser uma coisa positiva pra mim, uma experiência positiva, naquela da gente sempre focar em ter uma expectativa negativa, eu entrava numas de, gente, pode ser o bebê mais de boa do mundo, ele não vai dormir com 45 dias de vida a noite inteira. Não vai, porque isso não é o normal, isso é anormal. Vai ser mais complicado o segundo filho, com certeza. E aí não quero passar por isso. Outra coisa que ficava muito na minha cabeça, que tem relação com a Clara, é que eu acredito que um filho único tem maiores chances de ser uma criança mimada, uma pessoa mimada. E aí outro dia eu tava conversando sobre isso com uma amiga, e ela falou, Tati, eu tenho 2. E as 2 são mimadas, então não faz diferença. Realmente, né? Você tem que tentar resolver. E não é mais uma vez jogar a responsabilidade no segunda criança. E esse argumento de vamos ter um segundo filho para o primeiro não ficar mimado, é você, em última instância, você se eximir da responsabilidade que você está mimando o primeiro, que é você quem tem que parar, não é um segundo bebê que vai resolver a situação. Enfim. Terceirizando a culpa e a responsabilidade. Você está terceirizando algo para que você precisa talvez mudar, né? Essa é uma das coisas que eu penso muito, inclusive na forma como eu vou criando a Clara também, né? Tipo, os cuidados, tipo, o tempo que a gente tem para fazer algumas coisas. Agora por exemplo, a gente conversamos hoje, né? Tá passando da hora de ficar dando comida na hora do almoço para ela tem que agora começar a ir sozinha e tal, esse tipo de coisa. Então, em última instância, eu acho que no nosso caso, o que pesou muito foi ver o quanto um segundo filho era um desejo nosso de aumentar a família ou não. E ao fim e ao cabo não era. Não era. Então, à luz disso é que a gente então começou a chegar em todas essas questões, inclusive do domingo à noite, de discutir antes do Fantástico. Como se a gente assiste Fantástico. Queria deixar muito claro que nesse dia a gente tinha conversado sobre o assunto de manhã. E não foi do nada, igual ele disse. A gente só não tinha chegado a conclusão nenhuma. E à noite eu falei, e aí, como é que vai ser? Foi isso mesmo. Porque eu sou essa pessoa que chega e fala, e aí, vai ou não vai? E aí, vai ou racha? Mas enfim, depois disso tudo, então, aí a gente começou a correr atrás de tomar essas decisões que culminam, em última instância, na esterilização. E aí, no meu caso, a gente conversando sobre isso, nos pareceu quase que natural, né? Em nenhum momento a gente cogitou você fazer laqueadura. Foi sempre o contrário. Foi eu fazer a vasectomia por ser algo muito mais simples, né? Eu não me lembro da gente se a gente chegou a discutir você fazer laqueadura, acho que não, né? Eu acho que nem passou na minha cabeça, porque você já vem falando da vasectomia há tanto tempo, o Áureo sempre citou, tipo, não, o dia que a gente definir, eu já vou fazer vasectomia. E pra mim já era uma certeza, né, que você ia fazer. Então, aí, à luz disso,
é que aí entra a parte da pesquisa de campo que eu comentei com vocês no começo. Porque aí que eu fiz? Eu fui no urologista para saber os procedimentos para fazer a vasectomia com o meu plano de saúde. Essa era a ideia. Eu sabia que eu tinha que ir no urologista, teria que talvez pedir algum tipo de autorização especial para o plano, mas conseguiria fazer. E aí que as coisas mudaram. Mas antes de você continuar, deixa eu fazer um adendo que eu lembrei. Porque nesse dia dessa consulta no urologista, eu não tava. Mas eu fui numa consulta pré-gravidez com o Áureo no urologista, assim como ele foi comigo no ginecologista, porque a gente estava fazendo planejamento familiar e queria entender se tinha, por exemplo, algum medicamento que a gente tomava que seria legal parar de tomar e tudo mais, e como funcionaria, e já conhecer os médicos, enfim. E a gente foi no urologista também. E foi lá que a gente descobriu que o Áureo tomava um medicamento que pode fazer mal ao feto, que ele deveria parar de tomar. Mas nesse dia que a gente foi engraçado, porque eu entrei na sala muito simpática, sorrindo, oi, tudo bem, prazer, não sei o quê. E já era um médico que atendia o Áureo. E eu lembro dele falar assim, então, o que traz vocês aqui hoje? Porque quando a mulher entra no consultório sorrindo desse jeito, é porque ela definiu que vai rolar uma vasectomia. E era exatamente o cenário contrário, né? E agora eu não fui pra ele poder falar isso e eu falar, por isso que eu tô rindo mesmo. E aí eu fui ao urologista e acabei descobrindo que não é tão simples assim fazer uma cirurgia de vasectomia. Pelo plano de saúde e pelo SUS também. Não é simples. Tem alguns passos que precisam ser dados. Por quê? Segundo o meu médico, a vasectomia é uma cirurgia que você tem que notificar, a notificação ao governo ela é compulsória. Você é obrigado a notificar antes da cirurgia ou depois. Por quê? Tem que fazer isso? Porque é com base no nível de fecundidade da população brasileira que o governo consegue programar as suas políticas públicas. E aí, então, eu fiquei sabendo que eu teria que fazer o quê? Eu teria que me dirigir a uma unidade básica de saúde próxima aonde eu moro, comunicar ao SUS, porque no meu caso, tenho mais de 35 anos, só que só tenho um filho. Porque segundo a lei número 9.263, de 12 de janeiro de 1996, a esterilização voluntária ela é autorizada, ela é permitida nas seguintes situações, e a que eu me enquadrava, a do inciso 1º do artigo 10, que diz o seguinte: em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou... Vou repetir. Ou. Não é e. Ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, enfim, visando desencorajar a esterilização precoce. A ideia aqui é que você entre... A comunicação e a cirurgia são 60 dias, em que você vai ser, inclusive, desaconselhado, né? Em tese, a não fazer, porque você tem que estar muito seguro dessa decisão. Então, vejam, vou fazer 40 anos, cumpri o primeiro requisito. Tenho mais. Mas vai mesmo com essa carinha de 18? Vou cumprir o primeiro requisito, mais de 25 anos, mas não tenho 2 filhos vivos, tenho uns. Porém, vamos relembrar, não é e. É ou. No entanto, aí que começaram os problemas. Quando eu sabia mais ou menos dessa lei, na época não tinha tanta noção, o médico me instruiu e falou, olha, no seu caso, você não cumpre os requisitos. Eu falei, eu estou cumprindo ou. O médico falou, não, veja bem, dá problema, já teve casos de pessoas que tentaram e aí foram impedidos, enfim. Então, em última instância, para fazer pelo plano, você vai precisar ir na UBS, comunicar, fazer todo o processo antes da cirurgia. Então, mesmo cumprindo pelo menos um dos requisitos, por algum motivo se aplicou aí o E. Eu teria que... E 2 filhos vivos. Então, o que acabou acontecendo? Eu fui a uma unidade básica de saúde, em que eu falei com uma assistente social, e aí fui um dia primeiro para conversar com ela. Ela basicamente me deu os documentos que eu precisava ter em mãos para iniciar o processo, e aí ela me instruiu aí num segundo dia, falou o horário até melhor para a gente chegar lá, e ela falou assim, traz sua amásia, no caso,
E aí vocês vão conversar aqui comigo, eu vou explicar para vocês, vou tirar umas dúvidas, vão ter que responder algumas questões sobre essa decisão. Porque é uma decisão que segundo a lei, você ainda precisa ter o consentimento do seu companheiro, da sua companheira. Isso está mudando. Tem um projeto de lei no Senado aí que está mudando isso. E aí a gente foi e fez isso. Então, no status atual hoje, meu processo está sendo avaliado. O que eu achava que seria relativamente rápido, eu acho que provavelmente é só ano que vem que eu vou conseguir fazer a vasectomia. Mas aí tem uma questão de fila do SUS aí também, Sim. porque aí como ele começou o procedimento no SUS, a assistente social falou para dar andamento pelo SUS mesmo e então a gente vai enfrentar uma fila por causa especialmente da pandemia, que ficou muitos processos cirúrgicos sem serem feitos. É uma cirurgia eletiva, né, essa da vasectomia, ela não é de urgência, então tá esperando. Pontos importantes para a gente deixar claro. Essa questão do consentimento, ela é indiferente para qualquer um dos gêneros. Então, se a mulher quiser fazer laqueadura, ela precisa, e ela tiver um parceiro, seja em união estável, em relacionamento longo, mesmo sem união estável ou casamento, ela precisa levar o parceiro, precisa levar um documento assinado. A mesma coisa vale para plano de saúde, os planos também pedem isso. A diferença é que o plano geralmente vai te pedir o documento assinado e não necessariamente a pessoa para passar pela assistente social. No caso do plano, geralmente é psicólogo. E descobri eu nessa consulta que independente de você ter ou não um parceiro, você precisa estar acompanhado de alguma pessoa que vá se responsabilizar pela sua decisão. E isso eu entendi que é mais pela testemunha do que por qualquer tipo de consentimento em si. Porque como é uma cirurgia que, em teoria, não tem como se reverter, porque tem até alguns casos de vasectomia que são revertidos cirurgicamente e, às vezes, biologicamente. O próprio corpo faz a reversão. No caso da laqueadura, não existe reversão. Sim. Então, você precisa. Eu entendo que é um jeito do convênio, do médico, do SUS, deles se assegurarem de que existia uma outra pessoa lá confirmando que você queria aquilo mesmo. Eu entendo que, na prática, é inclusive mais complicado para as mulheres conseguirem uma laqueadura. E daí eu já não tenho mais justificativa para isso, eu não compreendo o sentido. Assim, eu entendo que existe, não compreendo o sentido. A única coisa que eu consigo pensar é que o Estado, com seu machismo e patriarcado estrutural, considera que ele tem mais direitos sobre o corpo da mulher, no caso. Essa é uma questão bem importante. Eu estava fazendo a pesquisa aqui para o episódio. No caso da laqueadura, em especial, tem a questão de que a mulher não pode fazer ela no momento do parto. Ela teve bebê, tem que esperar. Segundo a lei, você não pode ter uma portaria do Ministério da Saúde, acho que de 1999, que diz que tem que esperar pelo menos 42 dias. A razão disso, eu fui tentar dar uma pesquisada, é por algumas questões de tipo, a mulher não está devidamente instruída, ter questão, tomou a decisão, mas aí tem um filho, pode reverter e tal. Tem algumas questões ali que chamam a atenção. No senso comum tem até gente que diz que é por causa dos hormônios da gravidez, Sim, que pode fazer ela decidir por não ter mais filho naquele momento, mas depois... Isso é uma situação que agora está mudando. Tem um projeto de lei do Senado, do senador Randolfo Rodrigues, que ele está querendo mexer nisso, no momento que a mulher vai poder fazer a laqueadura, e também na questão do consentimento. Uma das coisas que na prática acontece muito, isso o assistente social infelizmente disse pra gente, né? Infelizmente porque é uma realidade, é que no caso de mulheres, na maioria das vezes as cirurgias de laqueadura autorizadas são só quando a mulher tem dois filhos vivos. Independente da idade, né? Independente a prática, né? É um desrespeito da lei, mas que na prática é bastante problemático. Eu fico imaginando o caso, por exemplo, de uma mulher tem um filho... É o meu caso, né, que fala. Não só no seu caso, mas imagina uma mulher que teve um primeiro filho, mas aí depois teve um segundo, um aborto, passou por algum trauma e não quer mais ter filho. Aquela é uma situação, ela está impossibilitada de fazer laqueadura. Vai ter que usar algum outro tipo de método contraceptivo. Uhum. Então, isso é um ponto que chama bastante atenção em toda essa discussão. Que você bem tocou, né? Tipo, o controle que se tem ao corpo, ainda mais o corpo da mulher, é muito forte. Eu trouxe alguns dados aqui para a gente discutir, e o que me chamou a atenção foram que nos últimos anos houve um aumento muito grande no número de vasectomias. Depois eu deixo o link para vocês, mas
Em 2008, que foi o começo de quando eles começaram a disponibilizar digitalmente os dados, ocorreram 26 mil cirurgias de vasectomia. Em 2017, esse número saltou para 57 mil. Você teve um aumento de 123%. No entanto, ainda você tem mais laqueaduras do que vasectomias. E esse é um ponto que chama muito atenção. Por que tem mais laqueadura do que vasectomia na nossa sociedade brasileira? Aí você tem algumas explicações, mas acho que você foi cirúrgica foi a questão do patriarcado. A questão da reprodução humana na sociedade brasileira é muitas vezes vista como responsabilidade da mulher. O planejamento familiar, de uma maneira geral, ele é feito pela mulher, né? Eu estava comentando, inclusive, no meu Instagram essa semana, que é a mulher quem decide o método contraceptivo, ela que pede para o cara utilizar, se for o caso da camisinha, a mulher que às vezes tem que implorar para que o cara faça isso, para que ela se satisfaça sexualmente, e ele também, obviamente. Quando é um outro tipo de método contraceptivo, geralmente é a mulher quem tem que ter o controle sobre ele, é ela que geralmente paga e que tem que lembrar de tomar todo santo dia ou na data certa, sei lá, daqui 3 meses ou daqui 1 mês, daqui 28 dias. E além de tudo, para completar, quando a gente escolhe um método contraceptivo que não envolve a camisinha, que é o único que serve para o cara nesse momento e a vasectomia, a gente também é a pessoa que tem que levantar para se limpar e não pode nem ficar relaxando na cama. Porque senão depois também vai ter que trocar o lençol, entende? É assim, é uma carga, pessoal, que ela é infinita. E se por acaso esse método ainda falha, é a gente que vai ficar grávida, carregar o neném e ser vista pela sociedade como a maior responsável por aquela cria. Esse é um ponto que me chama muito atenção, né? De que, de fato, a questão do planejamento familiar recai, acho que quase que integralmente sobre as costas da mulher. Tem casais, enfim, que pensam de forma conjunta isso, mas, no geral, na sociedade brasileira, isso é muito ainda visto como responsabilidade da mulher. Estava vendo algumas matérias que diziam, inclusive, que muitos homens, eles evitam fazer vasectomia porque acham que vão ter alguma disfunção erétil, vão ficar broxa, enfim, esse tipo de coisa, aí não querem fazer. E aí, um outro dado que me chamou a atenção é um dado que a realidade é a do Distrito Federal, mas eu acho que dá pra gente extrapolar um pouquinho. Mas você tem dados, Gabriela Priol? Tem dados. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, desde que as cirurgias eletivas voltaram, essa é uma matéria, isso mesmo, é uma matéria de outubro de 2021, foram realizadas 579 cirurgias de laqueadura, desde que voltaram as eletivas agora em 2021, no Distrito Federal, em contraposição a 233 vasectomias. Uhum. Então, ela aponta justamente como ainda uma carga em cima da mulher. Porque é uma coisa que, mas é uma cirurgia, mas no homem também não é complicada a cirurgia. Aí, só para o nosso ouvinte aí saber, o procedimento, como é que é o procedimento? Você falou que queria falar de cortes. O procedimento você chega lá, coloca lá um saco em cima da mesa, o cara vem com o negócio, faz assim, só uma enfiadinha assim, com bisturi, tira, você cola com cola quente ali, vai embora para casa. No geral, eles falam, dura mais ou menos 1 hora, mas normalmente todo o processo dos cortes é 20 minutos. Ele pode ser feito num ambulatório, né, você não precisa ir para um centro cirúrgico. Em alguns casos, o homem pode trabalhar no dia seguinte, em alguns casos. Ele é muito menos invasivo, então você põe uma anestesia local, faz uma incisão no saco escrotal para localizar os dutos deferentes que eles falam lá. Mas está falando muito bem. É o canalzinho onde passam os espermatozoides. Você faz o corte, acha o canal onde passa o espermatozoide e aí, você amarra as pontas. E acabou, cauteriza, beleza. Acabou. Passa a colinha? Passa a colinha. Tem colinha? Não é ponta, é colinha, fiquem tranquilos. E acabou. Laqueadura. Laqueadura, você abre a mulher no meio, procura lá as trompas, vem cortando tudo, amarrando, cortando, e depois você corta... Não, para começo de conversa, você corta 7 camadas, né? Pra conseguir chegar ao útero. Basicamente é a mesma coisa que é feito quando você faz uma cesárea. E aí depois amarra as trompas, você continua com a carga hormonal que você tinha antes,
do mesmo jeito. E aí eles te fecham com pontos e colas e você fica em resguardo, basicamente. Você tem que fazer um repouso pós-cirúrgico, como o repouso é feito para cesárea, no caso. Sim. E aí você pode ter inflamação, infecção nos pontos, você não pode necessariamente trabalhar no outro dia e muito provavelmente não na próxima semana. É um mês, deve É ser. isso. É. Não, tem algumas questões na vasectomia, por exemplo, logo depois da cirurgia, quando você vai retomar a sua vida sexual, você vai ainda durante um período, você tem que usar a camisinha pelo menos uns 60 dias aí, porque tem espermatozoide daqueles espertinhos que pode escapar, mas depois que você faz ali as contagens de espermatozoide, a tendência depois é você não ter mais, enfim, diminui bastante, assim, a contagem até não ter. Você vê que a questão é bem mais simples, bem menos invasiva, né? Então acho que é por conta disso que esse foi o caminho que escolhemos, mas aí nesse caminho a gente acabou vendo como que inclusive essas políticas públicas, essas decisões sobre planejamento familiar ainda são muito atravessadas por esses problemas que esse podcast aí já passou em alguns momentos, machismo, o impacto do patriarcado, como é que isso afeta muita gente, muitas pessoas não têm acesso à informação. Isso, esse é um ponto muito importante também, porque, por exemplo, eu tenho certeza que enquanto você estava escutando essa conversa, a primeira coisa que você pensou foi, mas minha prima tentou fazer a laqueadura, o meu primo tentou fazer vasectomia e eles falaram que ele tinha que ter 2 filhos e era isso e pronto, acabou. Essa é uma prática muito recorrente, inclusive no SUS também. O Áureo citou o caso do convênio, mas no SUS também é. As causas são muita procura, muita demanda e poucas pessoas para atender, então eles acabam criando mais esse empecilho para dificultar que a pessoa consiga chegar nesse ponto. Falta de informação, porque não é porque a pessoa que está ali te atendendo é designada para falar sobre isso, que ela sabe exatamente o que a lei dispõe. Talvez no próprio convívio e o próprio dia a dia dentro do postinho de saúde, da UBS, essa pessoa já foi levada e às vezes até instruída a seguir desse jeito sem saber o que a lei dispõe. Por isso que é importante a gente, obviamente, querer que essas pessoas estejam preparadas, mas o que dá para fazer de imediato é a gente estar bem informado com o número da lei na mão, para quando você chegar lá e te for exigido que você tenha 2 filhos e mais de 25 anos, você poder dizer, não, mas olha aqui, a lei ela não fala desse jeito, é o contrário disso. E se a pessoa insistir, você pode, inclusive, falar, olha, mas aí eu vou ter que acionar o SUS judicialmente, porque a lei está dizendo uma coisa e você está me falando outra coisa. E aí vamos ver até onde isso vai dar, né? Lei número 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Inclusive, no site do Planalto, você consegue encontrar a lei na íntegra para você ler e saber que é isso mesmo. Outra coisa que aconteceu muito quando eu falei sobre o assunto no Instagram, e é comum da gente ver em conversas informais com amigos, assim. Muita gente reclamou muito do processo e das conversas e perguntas que são feitas durante o processo. Ah, mas o processo é demorado, porque precisa fazer várias consultas, você precisa falar com a psicóloga, você precisa falar com o atendente, você precisa falar com o assistente social, você precisa isso e aquilo outro, não devia ser desse jeito. Polêmica vai começar agora, o cancelamento vem e tá para chegar qualquer dia. Porque na minha concepção, gente, você está fazendo consultas para passar por um processo cirúrgico. Se fosse eu lá tentando resolver o negócio da minha teta, eu ia passar por uma série de exames, eu teria que passar por uma série de consultas, até isso porque eu sou uma pessoa responsável. E nesse caso aí, quem está se responsabilizando pela sua cirurgia é, no caso, o SUS. Vamos falar especificamente do SUS ou do convênio. Então, você vai passar... Que, no caso, é o que existe, né? Também. Eu acredito que é necessário você passar por esses processos exatamente para você ter certeza do que você quer também. Porque eu não estava consciente e querendo levantar minha teta e cheguei lá e saí de lá pensando, não quero mais, meu peito é lindo. Entende? São processos que você tem que passar. E vou falar para você, todas as perguntas que rolaram com a gente, apesar de que no início a primeira pergunta foi quantos filhos vivos você tem? Ela pergunta. E a gente falou 1. E ela respondeu, só 1. E eu pensei, vixe, peraí, você tá julgando minha escolha?
Ou isso vai ser um empecilho? E, na verdade, ela só estava confirmando uma informação. Todo esse processo que a gente teve na consulta e que o Áureo vai ter que passar assim que ele conseguir a vaga para fazer a cirurgia, porque ele vai ter que passar por outros processos e exames, não foi só essa consulta com assistente social, terão outras. Eu chamo isso, gente, de planejamento familiar forçado. É para quem não conversa sobre o assunto, para quem não pensa sobre o assunto, para quem não se definiu em relação ao assunto, ser forçado a ser colocado na frente de uma pessoa que vai te fazer as perguntas que vocês deveriam estar fazendo entre vocês. Sim. Então, assim, existem duas opções, né? Você pode enxergar isso enquanto uma chatice não deveria existir e você pode enxergar isso enquanto uma precaução para você mesmo, que está te sendo oferecida, e também para quem está se responsabilizando pela escolha que na verdade, garantir a escolha que você fez. Tudo que envolve, em última instância, a saúde tem que ser muito bem pensado. E ainda quando não envolve apenas a saúde individual, mas que tem implicação, nesse caso específico, para políticas públicas gerais do país, por exemplo, taxa de fecundidade, é importante que seja planejado, enfim. Eu acho que tem algumas coisas ali, a interpretação da lei muitas vezes pode ser excessiva, enfim, o tipo de controle que você quer fazer na prática, em cima do corpo, mas eu acho que faz sentido, sim, porque é planejamento, é uma decisão, enfim, no nosso caso, vai ditar agora o resto da nossa vida. É um planejamento familiar, mas também é um planejamento em comunidade, porque, como você disse, se você pensar numa larga escala, isso interfere em todas as políticas públicas. Sim. De saúde, de transporte, de trabalho, de emprego, de economia, todas elas. Imagina que metade do seu bairro decidiu fazer vasectomia e não vai ter mais filho. Isso muda tudo o que acontece à sua volta. Sim. Tem muita implicação. Não, só para finalizar, eu acho que tem outro assunto que a gente precisa abordar, que também foi levantado no meu Instagram, e foi abordado de uma maneira muito gentil, embora do jeito que eu vou falar vai parecer diferente, porque eu sou meio grossa mesmo, mas a pessoa perguntou, mas por que vocês decidiram continuar pelo SUS, então não vai tirar de lugar de outra pessoa? Uhum. Eu acho que esse é outro ponto que dá pra gente abordar, porque eu considero que algumas pessoas não têm uma noção do que o SUS significa no final das contas. Que ele é um sistema universal de saúde. Ou seja, ele tem que atender todas as pessoas. Uhum. Acontece de ser defasado e de ser problemático. Subfinanciado também. Subfinanciado mais do que qualquer outra coisa, que é inclusive o que leva à defasagem. Acontece, porém, ainda assim, o SUS ele precisa te atender, ele tem que ter a capacidade para atender todas as pessoas. Mas esse é um ponto importante que a pessoa questionou, porque independente se eu for fazer pelo plano ou não, eu preciso passar pelo SUS para fazer a vasectomia. É inescapável, eu vou ter que passar pelo SUS. Então, nesse momento, eu não consigo fazer pelo plano, porque eu tenho que ter o documento do SUS me autorizando a fazer. Então, a hora que chegar esse documento, eu posso eventualmente chegar, agora eu vou lá pro plano. No plano eu sei que vai ter uma etapa que não tem no SUS. Eu vou precisar passar por uma psicóloga no plano. Ela vai ter que me dar um laudo dizendo que eu estou apto a fazer a cirurgia. E aí tem que ir no cartório. Isso. Reconhecer a minha assinatura do papel falando que eu estou ciente. Mas eu entendi a pergunta dela e depois a gente trocou ideias sobre isso, inclusive, que na pergunta dela, a compreensão dela é que o SUS funciona como uma vaga de universidade pública, por exemplo. Entende? É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Não é o SUS, ele é sistema único, universal de saúde. Ele tem que atender todos os brasileiros. No nosso caso, a gente felizmente tem plano de saúde, consegue bancar, mas se a gente precisar do SUS em última instância, a gente tem que ser atendido também. Por isso que tem que brigar pelo SUS. Porque ele vai atender, você pode não estar usando agora, mas ele pode precisar no futuro. Você pode precisar de algum momento. Se você sofre um acidente na rua, você vai primeiro para o SUS, depois você vai ser transferido se você for para um hospital particular, enfim. Esse é um ponto importante. O SUS, agora, por exemplo, a gente está passando a vacinação. O Brasil conseguiu, depois de todo o atraso do começo, se a gente conseguiu avançar na vacinação, é porque é um negócio que funciona bem e é público. Inclusive, garantir a abertura das pessoas para receberem a vacina. Isso também a responsabilidade é do SUS, está nas costas do SUS, porque eles já vêm há
algumas décadas incentivando a vacinação e trazendo a vacinação para todas as pessoas do Brasil, sabe? Para a maioria das pessoas do Brasil. Então, como diz Diogo Defante, fora o SUS. Só vai Fora entender SUS. quem... É o Não, mesmo. não, espera aí, eu queria falar outra coisa, não era isso. Tá pronta pra encerrar essa conversa? Tô demais. Então? Encerrar a conversa e aplicar um bisturi, também tô pronto. Então pronto, saindo, a gente vai lá e faz o tchau, os 2 quartinhos. Então vamos pro Promovendo Ganhos. Bora. A primeira notícia que eu trouxe eu achei no G1 e ela envolve o TikTok, rede social que eu não tenho. Você tem, fala aí pro seu pessoal. Eu sou muito geração Z. Danço, faço aquela música. Vai Mas qual se que é o seu- tratar, garota. Qual que é o seu perfil no TikTok? Fala pro pessoal. É, acidez feminina. Tem que dirigir, gente, por isso que tem que dirigir esse programa. Aquelas. Mas no TikTok, o que aconteceu? No TikTok viralizou um gesto de que quando você está em perigo, você tem que fazer assim. Assim, no caso, para quem só É, tá tá. escutando, é palma da mão aberta, a mão aberta com a palma da mão para frente. Você coloca o dedão no meio da sua palma, fecha os outros 4 dedos abraçando o seu dedão. Isso, esse gesto viralizou no TikTok. E aí uma menina que tinha sido sequestrada, ela estava dentro de um carro e aí ela passou na rua e alguém viu ela fazer o gesto que viralizou. Ela passou, fez. A pessoa reconheceu o gesto porque viu no TikTok e chamou a polícia. Olha só, isso me faz lembrar daquele cara que foi filmado numa caminhonete fazendo um gesto que é considerado supremacista e no final das contas ele só estava jogando uma catota fora e ele perdeu o emprego e foi preso e tudo mais. Teve isso? Não Teve. sabia desse. Procura aí no Google depois que você vai ver. Eu vou procurar. Polêmico. Segunda notícia que eu trouxe aí é do patrocinador oficial do programa, só notícia boa. Alunos salvam vida de motorista de ônibus que sofria derrame. Que doido. Foi lá nos Estados Unidos. 2 adolescentes, eles são alunos do ensino médio, eles estão sendo considerados heróis lá, porque o que aconteceu? Eles salvaram a vida de um motorista de ônibus que estava sofrendo um derrame enquanto ele levava a turma inteira para a escola. Aí os meninos, o Connor Dawes e o Kenny Dougherty, eles são alunos, eles perceberam que o motorista estava passando mal e correram para ajudar. E aí conseguiram evitar, correram, fizeram parar, enfim, aí ao fim e ao cabo salvaram a vida do motorista e de todas as pessoas que estavam no ônibus. Que da hora. Eles orientaram, falaram assim, ó, enquanto um pedia ajuda, o outro falou assim para todo mundo, vai pro fundo, fica aí no fundo e tal e coisa. Conseguiram evitar uma tragédia que podia ter sido muito pior. Que massa isso. Bom, é isso das nossas notícias de hoje. Maneiro demais. E aí vai chamar o que a galera comentou aí ou você não foi lá buscar os comentários? Tá aqui o saque. Espertíssimo, achei que ele tinha esquecido. Não, que isso. Vamos pro saque. Bem-vindo ao saque. Sua ligação é muito importante para nós. No saque de hoje eu trouxe alguns comentários, lembrando, faz tanto tempo atrás, numa galáxia tão distante, que a gente teve o último episódio. Nosso último episódio foi sobre o quê? Você lembra? Não. Foi sobre meritocracia. Esse tipo de pergunta a gente não faz pras pessoas. Tipo, você lembra dessa pessoa aqui, sabe que mãe pergunta? Você lembra? Nossa, não pergunta isso, especialmente pra mim. Mas você lembra? Lembro, meritocracia. Então, beleza. Bom, primeiro comentário é da primeira pessoa que comenta. E nós temos aí um concurso aqui no nosso podcast, que é o comentário da Rosana. E o prêmio de sempre comentar primeiro vai para... Rosana Silva. Rosana comentou, melhor podcast. Muito obrigado, Rosana. Arrasou. Agradecemos a audiência aí. O segundo comentário foi um comentário muito legal. Esse eu vou bugar a sua cabeça, então. Porque Mas eu acho que é impossível. esse comentário é não sobre o último episódio, mas sobre o penúltimo. Não sei se você vai lembrar, a gente estava falando sobre morte. Esse jeito de falar é melhor do que você lembra qualquer. Não sei se você vai lembrar, é mais delicado. Mas você lembra que foi sobre morte? Lembro, não era? Era? Você tá me enganando? Agora eu tô achando que eu tô numa pegadinha. O último foi Eu sobre entendi. meritocracia. O penúltimo foi sobre morte. Ai, pare. E nesse episódio de morte, uma pessoa foi lá e comentou que a eutanásia podia ser considerada uma prova de amor também. Você lembra disso? Lembro. Aí o segundo comentário é da Sâmia Albuquerque. A Sâmia comenta: o comentário sobre eutanásia e prova de amor é da minha mãe. Ah,
que gracinha. É a família assistindo aqui o Que Redução fofo. de Danos. Muito obrigado, viu, Sammy, pelo comentário. Terceiro comentário. Eu acho que o Áureo deveria ter um podcast só dele falando sobre esses assuntos que ele manja muito. Esse foi eu que fiz. Muito orgulhosa de mim mesmo. Nada, Eu tinha esquecido, mas... Esse foi do nosso querido Lerro. Ah, é o Léo, editor. O Léo editor que edita os nossos vídeos aqui. Mas pro eu e o YouTube. Léo, a gente é a mesma pessoa, como diz Tati Bernardi. O Léo só tem um rosto mais bonito. Eu não acho, viu, Léo? Eu não respeito. Depois das brincadeiras, vamos para os comentários sérios. O primeiro comentário é sério. Não que o da Rosana não seja sério. Muito obrigado, viu, Rosana? Mas sobre o tema do último episódio é da Rafaela Silva. A Rafaela comenta: meritocracia não existe no Brasil. A gente pode falar só quando todos tiverem a mesma oportunidade. Não existe oportunidade para preto favelado e pessoas com deficiência. Elas não fazem por onde? A gente só aproveita a oportunidade que aparece pra gente. Alguns a oportunidade é vender bala no sinal e outros é trabalhar na empresa da família. Isso, exatamente. Concordo totalmente. Inclusive, a Chan Ravelli falou uma coisa pra mim uma vez que abriu minha mente de um jeito muito, assim... catastrófico, que foi que idosos, deficientes e crianças não têm lugar na sociedade porque nós, enquanto sociedade, só damos oportunidade e vazão para pessoas que podem ser úteis de alguma maneira economicamente. Não tenho dúvida. Infelizmente. Infelizmente. Segundo comentário, é gatilho já, gente, é comentário grande. Mas eu achei que valia a pena porque eu fiquei... tocado aqui pelo começo. O professor escreve umas coisas no começo e fala, não, que bacana, vou colocar. A pessoa é o Master Chief. Eu não sei se vocês entenderam, mas foi uma dica aí para vocês comentarem nesse vídeo, viu? O Master Chief diz o seguinte: muito bom o podcast, mas tão bom que me fez fazer algo que nunca fiz. Comentar experiências pessoais no YouTube. É isso. Olha. A gente tá aqui para fazer você se expor mesmo. Tenho 22 anos, estou no último período da faculdade de Direito. Minha família, durante minha infância e adolescência, nunca teve muito dinheiro. Não me faltava nada de essencial, mas também não sobrava. Em 2016, eu estava no último ano do colegial, sempre estudei em escola pública e sou o segundo da família a fazer faculdade e queria muito continuar estudando. Meus pais, nessa época, já tinham se estruturado um pouco mais e conseguiram me pagar 4 meses de cursinho que me ajudou a passar. Aí depois ele comenta. Vou pular aqui, me perdoe aí, Master Chief, mas vou pular aqui, que é grande mesmo. Daí ele diz: como tinha 17 anos quando passei no vestibular, achei que mérito era exclusivamente esforço. Afinal, eu trabalhava até 1h30 da tarde, começava o cursinho às 2h, saía às 18h, chegava em casa às 6h30 e ia para a escola onde ficava até às 10h40. E consegui passar. Aí ele comenta que manteve esse pensamento até o ano passado, 2020, quando encontrou um colega dos tempos de escola, que estudaram quase a vida toda junto, vendendo água em um farol. E aí ele comenta: aquela cena me destruiu, fiquei mal a ponto de quase chorar e percebi o quanto tive oportunidades que muito provavelmente ele não teve. Não éramos amigos, apenas colegas quando estudávamos na mesma sala, mas me lembro dele falando que a relação com os pais nunca foi boa. Por mais que tivéssemos a vida muito próxima, graças a Deus meus pais sempre me ajudam muito, tanto em termos materiais quanto afetivos, e vejo que esse pequeno grande fato me impulsionou muito. O núcleo familiar também é fundamental para o desenvolvimento pessoal. Eu achei muito bacana, primeiro porque ele comentou algo que ele nunca fez, é comentar uma experiência pessoal, se sentiu à vontade para isso. E aí, o segundo ponto foi mostrar que, ainda que uma pessoa que ele era uma pessoa de uma família humilde, uma pessoa, em alguns casos até pobre, a gente vê que a pobreza nesse país, ela não tem limite. Isso é verdade. Não tem limite. A gente acha, muitas vezes, né, que uma pessoa é pobre, mas é que a gente, em última instância, não tem noção do quão pobre esse país, muitas vezes, o quão desigual, né, o Brasil é. Aquela foto que circulou 2 meses atrás, dos caras procurando carniça para comer, ilustra um pouco isso, né? Não dá para pedir esforço de um cara daquele lá que não come a caloria suficiente, né, no dia. E esse é nada mais, nada menos que o exemplo do comentário da Rafaela, né? Uhum. Ele deu o exemplo do que a Rafaela comentou. Mas é isso, gostei do comentário. Muito obrigado, viu, Master Chief? Próximo comentário é da Karen Quintes. Karen comenta: tem muitas variáveis. Uma coisa que ninguém pensa é o acesso à saúde. Uhum.
Pessoas com deficiência ou doenças crônicas mal chegam à universidade e quando chegam não é um espaço acessível. Outro ponto está diretamente ligado ao ensino básico. A escola pública não nos ensina a estudar da maneira que precisamos. Na universidade tem muita gente com saúde mental fragilizada por simplesmente não acompanhar os outros. Espaços e locais para estudar em casa são raros para muita gente também. É isso, sem falar que também vem do núcleo familiar, especialmente quando a gente fala de deficiência, né? Se você não tem uma família minimamente estruturada, você não consegue nem que essa pessoa que tem deficiência consiga ter acesso ao ensino, porque é a família quem, no final das contas, tem que estar ali dando suporte o tempo inteiro, né? Sim. Um suporte especial, no caso. O último comentário é da Érica Janille. Ela fez um negócio legal também, que eu gostei. Ouvi no Spotify e precisei vir aqui para comentar um pouquinho da minha experiência com meritocracia. Eu gosto disso, né? Tipo, a gente traz uma pessoa trazemos a pessoa de uma mídia para outra. Reconhecimento, quem não gosta, não é mesmo? Venho de uma família humilde, mas que nunca me faltou o essencial. Na verdade, percebo muitos privilégios que tive em minha infância, graças aos esforços dos meus pais, tipo comer McDonald's ou sempre ter R$2 para a cantina da escola. Ou o maior privilégio de todos, poder me dedicar 100% aos estudos até a conclusão da graduação. O discurso meritocrático sempre foi muito forte em minha família. Para alcançarmos nossos objetivos, só precisávamos nos esforçar. E apenas ao entrar na PUC via ProUni foi que tive o choque da realidade da desigualdade no Brasil. Pessoas que não davam a mínima para o estudo, não apareciam nas aulas, já tinham empregos garantidos quando se formassem. Pessoas tendo apartamento, casa e carros próprios bancados pelos pais, mesmo sem, e ela coloca entre aspas, merecerem. Tudo isso me fez muito mal. Durante a faculdade precisei fazer a terapia e ainda faço. Tive uma fase depressiva e alguns ataques de ansiedade. Ainda hoje, na terapia, lido com as expectativas que criei sobre mim e meu futuro e as possibilidades que a minha realidade permitem. Ainda assim, sou a terceira neta de 18 a conseguir ensino superior completo. E se não fosse o discurso meritocrático da minha infância, eu não teria finalizado o curso. Olha só. Achei muito bacana também o comentário da Érica, que mostra, É um né? grande dilema, né? Ela deixa claro o dilema com a meritocracia que em algum lugar eu também tenho. É um discurso que se você parte, né, de condições iguais, faz sentido, né? Tinha um outro comentário no YouTube que era mais ou menos assim. Então quer dizer que se todo mundo for igual, não tem mais mérito? Alguma coisa assim. Mas o ponto não é esse, né? O ponto é que é importante valorizar o esforço, mas a gente tem que ver de onde está se partindo, né? Na verdade, eu considero totalmente o contrário do que foi dito. Quando todo mundo parte do lugar igual, é aí que se tem mérito. Porque é aí que você vê o esforço acontecendo. Sim. É basicamente isso. Então, é isso. Vamos pro Minuto da Inquisição. e como esse é o último episódio dessa temporada, quiçá o último episódio de todos, vamos ver o que vocês pensam aí, se a gente deve continuar ou não. Eu vou fazer um negócio diferente aqui e vou querer que vocês opinem na minha vida, porque eu tô cansada, 11 anos opinando na vida dos outros no YouTube, lá no Acidez Feminina. Esse é o momento de vocês, e aí eu vou levar em consideração o fato da gente não querer ter outro filho, e também toda essa conversa sobre meritocracia que a gente acabou de ter aqui agora. E vou contar pra vocês o seguinte, quando a Clara tá fazendo pirraça, chilique, dando birra, aprendendo a lidar com a sua frustração, se você quiser usar as palavras bonitas de pedagogos, eu costumo dizer pra ela o seguinte: o privilégio, ele só vem para crianças que obedecem seus pais, agem de acordo, que são respeitosas e educadas e tudo mais. E assistir o seu tablet é um privilégio. Assistir televisão é um privilégio. Brincar com esses brinquedos aqui é um privilégio. Então, se você não respeitar, não obedecer e não seguir as regras, você vai perder o privilégio. Estaria eu criando o dilema de meritocracia na cabeça da Clara, ou estaria eu criando um outro dilema relacionado a ter privilégios? Tô certa? Tô errada? Devo parar de fazer isso? Porque agora eu entrei numa leve paranoia. Mas lembrem-se, para responder essa, respondam no Instagram da Tati, porque... Porque o quê? Porque a gente não sabe o futuro desse podcast, né? Pode ser no YouTube. Aqui no YouTube, nos comentários do YouTube. O plano de negócios agora do Acidez está chegando. Vocês se aguardem aí. Preparem para 2022. Tem muita coisa boa. Infelizmente, pode ser que o podcast aqui não caiba mais.
Já estou preparando meu currículo, viu? Se vocês estiverem precisando. Só não tenho experiência de direção porque fui podado. Mas, Não enfim. pode ter 2 empregos, você é funcionário público. 2 temporadas. E eu me de recuso a escravizar você. 2 temporadas de anfitrião, de host, podcast aí. Segue o Áureo, na verdade. Segue ele no Instagram lá e pode responder direto pra ele se eu tô fazendo certo e errado. E aí ele não vai me contar, não, porque senão eu vou ficar chateada. Se vier da boca dele, eu vou falar, tá querendo me mandar? Tô brincando, não vou falar isso, não. Mas segue ele lá. E realmente é isso. A gente tá traçando um plano de negócio para acidez feminina em 2022 que talvez não tenha espaço pro podcast. E isso veio muito da nossa incompatibilidade de agendas. Vamos ser chique e falar isso. Um pouco realmente veio disso, né? A gente teve dificuldade de nos encontrar para gravar esse último episódio e muito veio também dessa nova estratégia que a gente está traçando para o YouTube do Acidez Feminino especialmente. Mas quem sabe, sei lá, se vocês pedirem demais, às vezes a gente vem fazer uns episódios aleatórios, tipo, estamos com tempo, dá para fazer, a gente pode vir sem o compromisso especificamente. Porque me mata a gente ter o compromisso e não vir, eu fico pensando, gente, eu tô devendo pra galera, estamos devendo. Enfim. Quem sabe? Deixem nos comentários o que vocês acham. E vocês preferem que a gente continue, tipo, aleatoriamente? Ou vocês preferem que a gente termine? O podcast, no caso, viu, gente? Porque eu comecei com essa história de incompatibilidade de agenda e geralmente é famoso que usa isso pra falar do relacionamento, porque o relacionamento acabou, né? Mas fiquem por aqui de qualquer maneira, tanto no Spotify quanto nas outras agregadoras e também no YouTube, porque as mudanças vão ser massas. Acompanhem. Eu sou suspeita pra falar. O Áureo não é tanto, você viu? E ele que começou elogiando, eu nem ia trazer esse assunto. Acompanhem. Mas se quiserem um host para podcast... Quem falou que eu vou te liberar? Aquela...